Boa noite, Zeca Canhão. Tá quente Oi, aí? oi. Hoje não tá quente, aqui não tá frio. Aqui tá um gelo ainda. Aqui tá um É? clima londrino. Ah, delícia. Ai, ai. Aqui não, aqui tá normal. Eu passei para vocês uma previsão aí para o Ficou sul. uma cerração o dia inteiro, chuva, frio. É. Aqui não E aí, chove. Ângela? Boa noite. Boa noite, gente. Tá em Friaca roda do aí, fogão a Ângela? lenha? Hã? Tá em roda do fogão a lenha? Não, comprei uma estufa para mim e para a Penela, porque nós estávamos congelando. Congela mesmo, né? Gente, hoje Hum. tá terrível. Não, um dia, 2 dias, tudo bem, né? Mas quando começa uma semana, segunda semana, aí É, faz não mais sai de semana sol. que tem sol, garoa, e hoje choveu bastante. Mas a semana passada, se não saiu uma frestinha de sol, garoa, frio, vento, que a gente chama aqui vento minuano, sabe? É Uhum, aquele sim. vento que não tem roupa, que tu bote que ele não ultrapasse, sabe? É fora do normal, gente. Mas eu adoro, né? Sabe que a minha Londres está perfeita nesses últimos. Ah, Até que eu delícia. tenho mais vinho hoje, que eu adoro tomar um vinhozinho de noite, uma tacinha. Agradecer a Deus e me deitar bem quentinho. Delícia. Ah, que delícia. E estamos aqui. Aqui não está muito frio, não. Deixa eu ver quantos graus que está aqui. Aqui tá muito. A 15 graus, tá ótimo. Imagina! E aqui, ó. Ah, É. Eu tô vendo. Eu nem conheço mais meu corpo, eu acho que eu tomo banho correndo. Nem meu olho. Ah, meu pai, é coisa, não. E o menino falou, o menino, eu sigo esse menino que eu passei para vocês, o Davi Moura, na eu previsão do estava tempo. assistindo ele. E ele falou desse período estacionário da frente fria, aí, né, no Cone Sul, né? E agora tá saindo. Está Ah, saindo semana porque que está vem. vindo o calor ali que está no centro-oeste, né? O calor e a seca que está ali no centro-oeste, saindo essa frente fria, abre caminho para esse calor e aí um pouco para o sul, né? Sabe, Mas aí diz que na sexta-feira que vem 26 vai ter, graus aqui. vai ter uma chuvinha ainda ali no Uruguai, ali na região da Berê, né? No extremo sul ali Uhum. do Rio Grande do Sul. Mas vai dar uma pausa, vai dar uma limpada no tempo. Essa semana ela como é que fala? Mas, Vai Maria, dar um tempo a chuva aí no Rio Grande do Sul e na Santa Catarina. Sabe que esses dias de frio que fez agora, dá uma sensação, claro, frio, né? Lógico, a gente se preocupa com quem não tem roupa, com quem não tem comida, né? Enfim, mas dá uma sensação de que a gente está tendo a temperatura normal, porque nós estamos no inverno, então tem que Exatamente. fazer frio. O sim, anormal é fazer um calorão, como é, Exatamente. nós estávamos até agora, É, sabe? Isso é anormal, é. né? O normal, pelo menos aqui no sul, é fazer esse frio mesmo, Uhum. né? É. frio, Dá uma sensação de inverno. normalidade, sabe? Tipo Isso. assim, E aqui também era para Margarete, ter frio. A Margarete aí. Oi, Boa Margarete. noite, Margarete minha linda. chegou. Bom Boa dia. noite. Deixa ver os Boa noite. rostinhos de todo mundo. Lindas. Tô vendo. Eu sou Ai, mestre em delícia te as duas, ver. as duas bruxinhas. Que linda, que linda. A do chimarrão. Eu sou Ah, do uruguaia. chimarrão, é. Chimarrão é da gente. Delícia. Ah, linda. Então, aqui costuma ter frio também, né? Mas este ano não tá como os outros anos, né? Esse bloco de calor ali que, né, é normal no centro-oeste, né? Ele veio para cá. Então, tá sem chuva, o que é normal, tá sem chuva,
mas está quente, durante o dia está quente, e à noite esfria. Então, assim, estamos lidando com essa mudança também de ares, né? Que é também uma forma de você aumentar a sua resistência, né? A gente vê aí, eu, mamãe, a gente sempre vê aí gente, ai, resfriado, fiquei uma semana resfriado, e tô assim, tô assado, e a gente não estamos aqui, né? Tomando nossa própolis, tomando nossa água de alho todo dia, sabe? Mantendo uma, a defesa de uma certa maneira Tu bem. imagina, eu saio 5h30, 15 para 6 para academia, saio 7 horas, que tá muito frio e escuro ainda, É, toda suada. Eu não pego um resfriado, certo? aham, Também que nem tu, que nem vocês aí. É é, sempre minha aguinha com limão é, e gengibre e própolis. Eu e o própolis não temos uma relação assim muito aham, punk. Quando eu tomo, mas não é mais mel, eu tomo muito. Então, muita coisa natural. aham, Nunca me resfrio. é. Pega uma gripe também. Nós estamos aqui Também é assim, difícil me segurando a resfriar. barra nessa base. Bom, Então, vão, porque o que ele fala Então, aqui nessa parte é muito interessante. É muito interessante. Vamos ver aqui. Nós estamos lá, quem tem a versão de bolso, estamos na página 56. Hoje é aniversário da Diná, né? Então, ela de certo, ela não vem hoje, né? Sim, sim. Já Mas, parabenizamos, isso. já. 68. É? 68? Pelo menos segundo o Facebook. Se o Facebook está mentindo, não Ah, sei. então deve ser isso mesmo, né? Porque ninguém coloca a data lá como mais velho. Eu achei que ela fosse um pouco mais nova, mas se é 68, é que eu Bom, também vou fazer 62, né? Então acho que é isso mesmo. Bom, então, página 56. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos. Você achou isso, Ângela? Achou? Tá. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflamaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar? Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade, nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade, fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era, de fato, quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade: somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria, ansiava por libertá-las do seu medo do mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, eu enfatizaria a realidade do Pai, poder criativo,
o amor perfeito que supre cada necessidade. Tudo o que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com alegria, eu contaria a boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isso devia ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Muito simples. Eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar em meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Oi, nada. Atrasada, mas cheguei. Você Chegou, tamo aí. estava falando com Atrasada, não. Falando com o Boa filho, é isso? noite, querida. Boa tá noite. frio, tá Ah, tá frio, frio. frio. Ah, muito. Ai, ai. Aqui não, aqui, ó, olha eu aqui, ó. Ó, cheia de roupa de ó, lã. Bom, então, gente, essa primeira frase aqui, né? Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros. Ame ao próximo como a si mesmo. Dê ao outro aquilo que você gostaria de receber, né? Né? Hein? Deixe que sua própria existência seja uma bênção para os demais, ser fonte de poder, de prazer, de posse, né? Ser fonte, ser a bênção na existência do outro, né? Né? Então, aí quando a gente faz isso, né, que é dar aquilo que eu gostaria de receber, de ser uma fonte de posse, poder e prazer para o outro, eu me aproximo da luz infinita. O que é a luz infinita? A luz infinita é amor. O que é amor? É doação. O que é doação? Ação doadora incondicional. Então, quando eu faço isso, né, eu me ponho de lado, né, eu me coloco em segundo plano e coloco em primeiro como prioridade o outro, né, há essa aproximação da luz infinita, porque ela é isso, ela não considera ela considera a criação, ela só considera tudo que ela criou, né? Ela quer o quê? Aqui fala aqui, ela quer crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro do sistema de lei e ordem. Então, essa essa é o desejo genuíno da luz infinita para com toda a criação, não é só com o ser humano, para com toda a criação, né? Mas você sabe que ontem me veio um insight assim que eu será que eu estou certo? Saindo um pouquinho fora disso aqui, mas nem tanto. O que foi criado? Como foi feita a criação? No início tinha a escuridão, era inana, né? A escuridão, né? Aí, de repente, veio o vazio. Deu certo, não tem, é estéril. O vazio é estéril. Aí depois veio o caos. Tinha a escuridão, o vazio, depois o caos. Caos também é estéril. Caos é violência, não, é estéril, né? Aí depois veio a potência, veio o El. O que que é a potência? O amor, é a luz. Então tinha a escuridão e a luz, né? Então essa é a gênese
do universo. E da junção de Nana com El, nasceu todo o resto. Ok? Veja bem, o que a Kabbalah fala? O caos e o vazio não estão na natureza, só estão na mente do ser humano, não é isso? Isso. Veja bem. Porque aí, Margarete, eu lembrei que você falou, quem acha que o homem é especial, porque o homem é muito especial, não é nada disso, Desculpe, barará, não desculpe. é? Aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe, Margarete? Aí eu falei, Eu sei. Oh, meu Deus. Não era a mas, minha intenção. mas aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu pensei assim, mas gente, se o caos e o vazio está só na mente do homem, não está em todo o resto da natureza, todo o resto do universo só está na mente do homem, é porque o homem é muito especial. É sim. Sabe por quê? Porque ele é o único ser que é capaz de passar pelo processo da gênese do universo todo santo dia para gerar potência. Por quê? Ele passa pelo vazio, pela falta, aí ele passa pelo caos, a confusão, e aí disso nasce a potência, que é o amor. O que que a gente fala? Tudo me traz aprendizado e potência. Tem. Né? Então, isso só acontece dentro do ser humano, porque só ele tem causa e vazio internos. Só ele precisa aprender para gerar potência. Aprender com o quê? Quem que ensina a gente? O caos e o vazio. Por mais que a gente não queira ter o caos e o vazio, eles são importantíssimos para a gente, porque são eles que geram o aprendizado para a gente. É através da superação deles que eu alcanço o aprendizado e a potência. Para isso existe o caos e vazio dentro do ser humano. Para que a gente possa aprender, de ganhar potência. E o que é potência? Ação doadora. Esse processo só o ser humano possui, porque todo o resto do universo não tem caos nem vazio dentro de si. Mas nós temos para que a gente possa fazer jus do imagem e semelhança de Deus. E o que é imagem e semelhança de Deus? Ser a manifestação da luz infinita no mundo físico. E como que eu vou ser a manifestação da luz infinita no mundo físico? Superando o caos e vazio e gerando potência, que é ação doadora, que é a essência da luz infinita. Ação doadora Sim, incondicional. sim, sim. Então, Vem cá, eu amor. ainda estou montando isso na minha cabeça, mas eu senti que lembrei disso agora, que se ficar só na minha cabeça, aí se perde. Então, eu resolvi falar, porque ainda não escrevi esse negócio. Então, é isso que está me habitando o meu diálogo interno, ainda bem que é um diálogo interno luminoso, né? Né? Então, não é um diálogo interno que fica com tererê, tererê na cabeça, não. É tentando montar uma compreensão do porquê que o homem é tão especial. Viu, Margarete? Como que você despertou em mim uma coisa que me levou Oh, meu querido. Então, Ai, que lindo, né? tudo que vocês falam me bate de uma forma muito especial. Pois não, Nara? Zeca, eu gostaria de ouvir a Margarete, o que ela pensa a respeito. Margarete. Eu gostaria de... Gente, eu não sou nada. Eu sou Margarete. Não, todos somos, Margarete, não tem... Minha Claro, linda. eu Olha aqui a minha aprendi. menina passando, olha meus rabinhos passando aqui. Margarete,
Não, eu concordo com o Zeca, assim, né, nesse aspecto. E eu estava vendo que os animais, né, quando eles se desprendem, quando eles morrem, eles não sentem dor, por exemplo. Agonia, eu pesquisei, né, também aquilo ficou na minha cabeça. Aí eles não sentem dor, não sentem ansiedade, não sentem nada, angústia, porque eles são puros, né? Não tem, como diz o Zeca, essa nossa experiência da semelhança, e então eles morrem e são recebidos, né, por entidades etéricas, né, e eles são reintegrados na sua totalidade, porque eles não têm essa coisa de bem e mal, né, eles não precisam ficar se remoendo, eu fiz mal, eu fiz bem, eu não sei, não, eles não têm isso, eles são puros. E a mesma coisa são todos os seres da natureza, as plantas, qualquer ser vivo, né? Então, eu achei interessante isso aí, porque no nosso planeta, o homem realmente é o ser especial, que veio para fazer essa experiência, né, de imagem e semelhança de Deus, de Criador, né? E a gente cria com a nossa imaginação, a Angela estava falando da imaginação, a gente cria um livro, cria um computador, cria um copo aqui, uma caneta, a gente cria, imagina e cria, pensa, né? Nós temos essa propriedade. Mas ainda entre nós, na nossa humanidade, a gente ainda fica muito devendo, né? Porque a gente não conseguiu ainda fazer amar ao outro como a si mesmo. Então a gente está sempre na defensiva com os outros, né? Agora aqui, por exemplo, esses elementos da cabala já colocam a gente numa outra posição. Bom, não é bem assim. Eu tenho que agir de uma outra forma. Não posso agir mais daquela forma que eu ignorava outro modo de pensar, e que a cabala me deu um outro modo de pensar bem diferente, não reativo, ver por vários ângulos, né? Então isso é muito interessante. E quanto à vida de outros planetas, a gente não sabe, mas é como diz, o mundão é muito grande, né? E tem tanta coisa nessa pesquisa que eu vi mesmo, seres gigantes, né? Que acharam uma escavação de seres com mais de 3 metros de altura. Ele tem várias conjecturas, tem as escritas, como é que foi feito aqueles templos da Índia, milimetricamente, né? Que não, que tecnologia eles usaram para fazer aquilo. Então, eu também pesquisei, viu? Eu Tá também vendo? pesquisei porque a gente é curioso, né? A gente é Adão, né? A gente é curioso e quer saber tudo os porquês. Mas é bem interessante isso aí, viu? É bem interessante. Mas essa parte do homem eu concordo contigo. Nós fomos colocados aqui para viver essa experiência terrena, material, porque nós somos espirituais, né? Nós estamos aqui e vamos ver o que a gente fez, produziu, evoluiu, né? Isso aí. Isso vai ficar reverberando em várias gerações, né? Porque a energia não se desfaz. E nós somos energia, É isso aí. Frequência, somos frequência. Somos tudo nesse, frequência. nesse universo, né? Mas eu queria ver o que a Margarete pensa. Oh, minha linda, legal, imagina que eu, eu te agradeço, mas você está me dando uma importância que eu não tenho. Eu acho que, como você disse, né, mesmo você citou, eu morei na minha vida inteira no Peru, e tem lá, eu tenho Machu Picchu, Cusco, bom, todo mundo já ouviu falar. E lá tem as grandes fortalezas, né? Fortaleza. Feitas com essas pedras gigantes, né? E que você não consegue botar uma lâmina de se barbear entre uma e outra, digamos que é real, está ali, né? Não é uma conjetura. E que não existe nenhuma possibilidade de a gente explicar como essas pedras estão ali, porque naquela Uhum. época não existia nem sequer a roda, não existia nenhuma possibilidade de movimentar essas toneladas de cada pedra e levá-las até lá em cima. Como você faz esse tipo de construção? O ser humano não consegue replicar essa construção hoje. Então, alguém fez isso. A mesma coisa com as pirâmides do Egito. Eu estou repetindo o que eu li, o que eu estudei. Eu não tenho Eu também. sabedoria
nenhuma. Então, sendo que nós somos, como você falou, Nara, e como todo mundo diz, nós somos seres desse planeta, né? E sabemos o que acontece nesse planeta. Então, a nossa referência somos nós e a Nós natureza mesmos. desse planeta. Outros planetas, que é Marte, é a Lua, aquela coisa que a gente já tem tecnologia para perceber ou imaginar até pelas imagens trazidas pelos robôs, né, que a gente tem. Mas é muito pequeno comparado ao resto do universo. Se nós, no nosso próprio planeta, não podemos explicar construções do nosso próprio planeta, eu imagino, estou conjecturando, não é nenhuma teoria minha, de Não, é que verdade. mas eu não tenho que, pelo menos, cogitar a possibilidade de não sermos os únicos seres com inteligência ou com outras possibilidades nesse mundo, né? Nesse universo. Isso, porque isso Tá. até aprendi de pequena. Há alguém mais fora a gente com inteligência. E está comprovado que nós usamos, acho que 20 ou 30% do nosso cérebro. Então, e como a Nara está falando, até quando eu conheci a Cabala, eu adquiri uma consciência que antigamente eu não tinha. Como todos nós, vamos adquirindo conhecimento. Então, quem sabe, se a gente desenvolver o nosso cérebro, perceberemos que há outras coisas do universo que a gente nunca imaginou e que a nossa teoria e toda a nossa história e o que nós acreditamos existir seja muito limitado a nossas possibilidades, que há outras que a gente não consegue ver. É só isso que eu digo, né? Eu não defendo nada. É só Não, Só não, isso, isso. mas isso é, cutucou a É só cabeça da isso. Nara, cutucou a minha porque cabeça, isso ficou, Só isso. ficou É só ali, isso. eu aquela tenho até um coisinha. vídeo, viu, Margarete? Eu tenho até um vídeo que eu vou depois mandar aí no grupo sobre Falta, manda assim. os templos da Índia. Ah, É milimetricamente, que nem nós aqui aí da está, América do do Sul, sul. América Central, como é que eles fizeram aqueles templos? Não tem uma explicação. Não tem, não tem. Não tinha nem laser, laser é uma coisa agora novíssima. Então, assim, ó, é algo incrível, né? Essas inteligências e eu que sou que nem a Margarete, eu adoro filme de ficção. Aquele filme Interestelar, por exemplo, é um filme muito que mexe, ou eram os deuses astronautas, ou quem somos nós, ou A Chegada, são vários filmes que a gente mexe com a gente, sacode a cabeça da gente. Exatamente, exatamente. E, Aguça a nossa e, imaginação. Isso. A E nossa- eu morei muito tempo em Uruguaiana, ali tem os centros energéticos aqui no nosso América do Sul, ali, Uruguai, Argentina, tem os centros energéticos. Então, eu li Tem, Trigueirinho, eu li. Bom, e aí vai. A gente lê muita coisa, né? Porque a gente é curioso. Eu sou muito curiosa. Eu sou bem filha que de Adão, linda, bem que curiosa. linda, que linda. Ai, que Ah, linda. E é bom chiqueza. imaginar que exista isso, é bom também, imaginar que há outras coisas além da gente, né? É bom, é um mundo rico, né? Que É isso bom, que aí, é bom. isso aí. Nós somos uma pequena parte Exata, de um isso, grande organismo, né? isso. E Isso, então isso. e o que a gente pode entender, a gente entende, o que a gente não pode entender, a gente entrega. Exato. Tem muito. E a nossa teoria e as nossas narrativas estão baseadas na nossa limitada cabecinha, né? Exatamente, exatamente. É só isso. Bom, então Obrigada, vamos. Então, só querido. Obrigada. para lembrar vocês e me lembrar, né, do que eu pensei a respeito desse assunto. E aí ele comenta aqui sobre a natureza do pai, né? Qual é a natureza do pai? Natureza entre aspas que ele coloca, né? Qual é a essência? Qual é o pensamento do pai, né? É crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro do sistema de lei e ordem.
Então, essas características ele viu na natureza, quer dizer, ele viu na criatura, ele, né, o Yeshua, ele viu na criatura e considerou aquilo como uma assinatura do Criador. Quer dizer, aquilo é o que ele viu é a manifestação de características do Criador. Ele viu isso em todas as criaturas, no ser humano, nas plantas, nos animais, nos pássaros, na água, em tudo, né? Tem o quê? Crescimento, proteção, nutrição física, mental e espiritual, cura, satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Toda a natureza possui estes aspectos. Por isso, ele considera como sendo a natureza do Pai. E aí, quando ele caiu a ficha, né, como a gente fala, quando caiu a ficha nele a respeito disso, ele se sentiu num êxtase. Ele experimentou o êxtase espiritual, né? Que aí um brilho de alegria, os poderosos sentimentos de amor inflamaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar, né? Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. É isso que acontece quando a gente experimenta uma um êxtase espiritual, né? Eu nunca senti isso, mas eu imagino que isso seja tão forte, né? Ao receber toda aquela compreensão. Mas quando eu tive essa compreensão do caos e do vazio na natureza, do caos e do vazio no ser humano, e por isso o ser humano é um ser especial, e comecei a ligar Lé com Cré, isso começou a me trazer uma, uma grande luz também, né? Uma grande satisfação, né? Supremo e sublime da realidade, nossa fonte do ser e verdadeira natureza da criação em si mesmo e na humanidade, foi elevada em meu espírito e meu corpo tornou-se leve como ar. Não chegou a isso, mas eu me senti muito bem, me senti feliz de ter encontrado essa ligação entre a gênese do universo e a gênese do ser humano e como a gente pode criar mundos como a gênese do universo, através desse processo de caos, vazio, potência, caos, vazio, potência, caos, vazio, potência, né? Que só nós temos. Naquele momento, quando estava elevado do poder criativo divino em si, eu era, de fato, quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do Pai Poder Criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade. Então, ele estava aderido, né? O Eiadá, né? Ele estava aderido à luz infinita, né? Ele estava lá e estava compreendendo, ele estava vendo tudo como o próprio Deus, né? Como a própria luz infinita. Ele estava lá ligado, né, na natureza do Pai Poder Criativo, sentindo a própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade, né? Por isso aqui ele diz, né, que ele podia dizer com verdade que somente eu conheço e tenho visto o Pai, porque foi uma experiência que ele se sentiu aderido à luz infinita e pôde sentir no coração, na consciência e no próprio corpo a natureza do Pai e a preocupação amorosa do Pai com a humanidade, né? Ah, eu achei tão bonitinho isso aqui, tão ingenuizinho ele, tadinho. Tolinho, eu pensei, quando eu li isso aqui, tolinho, eu achava que fosse fácil. É simples, né? Aqui. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade, eu enfatizaria a realidade do Pai Poder Criativo, o amor perfeito que supre cada necessidade.
Tudo que elas tinham que fazer era pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas. É bom a gente frisar que são as necessidades, não são as vontades. Diferente, né? Necessidade de vontade. Ok? Necessidade é uma coisa física, é uma coisa que você precisa para viver. Depende da sua vida, o seu conforto, a sua cura, o seu crescimento, a sua proteção, a sua nutrição. As necessidades se referem a isso, ao que você precisa para viver bem, né? Agora, as vontades, não. Vontade já é birra, sabe? Birra de criança. Eu quero, eu quero. Não, não é coisa de criança, né? Uma coisa é querer aquilo que se quer. Outra coisa é querer aquilo que necessita. É bem diferente, né? Então, sim, é preciso apenas, né, que ele fala aqui, tudo que elas deviam fazer era pedir, buscar e chamar. São três verbos que, de certa forma, o pedir é o vocalizar, né? O chamar também tem a ver com a vocalização, né? Então, a importância das afirmações que a gente está começando a ver lá na meditação diária, que, por coincidência, o dia de hoje, né, que eu vou fazer a meditação amanhã cedo, fala exatamente muita coisa. Tem um artigo grande lá, uma reflexão grande sobre as afirmações, que fala muitas coisas que eu aprendi na sexta-feira com o Mário, na aula do Kidim. Fala muito sobre as afirmações. E sabe qual a afirmação que ele coloca no final dessa reflexão? Aquela, eu vejo minhas palavras. Então, é bom a gente estar conectado, né? É gostoso a gente estar conectado, porque a gente começa a perceber que o tempo está pedindo isso, né? O tempo do dia está pedindo isso. O Mário, por sua vez, que está também ligadésimo em tudo que acontece, né? 400 bilhões de vezes mais do que nós, né? Quando ele vai, prepara uma aula, ele já está vendo tudo. Já sabe da TNA da próxima semana, já sabe do quais são a energia desse mês, já sabe qual é a energia ali daquela semana, daqueles dias daquela semana, né? E já vai e prepara uma aula justamente para poder afinar a gente com aquela energia. E aí, 2 dias depois, vem lá sobre as afirmações, a importância das afirmações para a nossa vida. Então, pedir e chamar tem a ver com proclamação, com comando, pedir e chamar, né? E buscar. Eu acho que essa parte é a mais difícil, né, para o ser humano. Buscar, não, eu vou esperar. Eu vou pedir, vou chamar e vou esperar, né? É isso que o ser humano faz. Tratou de buscar e já lá vem coisa, né? Então, essa que é a grande. Porque ele acha que é simples. Claro, na verdade é simples, né? Chamar, buscar e pedir. Pedir, buscar e chamar. É simples, mas não é fácil, né? E aí, onde que está? Bastando apenas pedir, buscar e chamar. E todas as suas necessidades, de qualquer tipo, seriam atendidas. Com que alegria eu contaria a boa nova, que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas
darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Olha, isso deveria ser simples, pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. Ai, que delícia! Simples, né? Ter compreensão e autocontrole, claro, né? Mas tudo que depende do ser humano, né? Depende de uma ação interna nele, né? Compreensão e autocontrole é difícil. Por quê? Exige o quê? Predisposição. Exige vontade. Não vontade, exige noção de urgência, noção de necessidade, né? Se não há esse chamado da necessidade, da urgência de fazer alguma coisa para compreender melhor. Por quê? Por exemplo, eu fiz essa pesquisa, né? A Nara fez essa pesquisa, a Margarete estudou muito sobre esse assunto. Então, a gente está buscando conhecimentos. A gente está buscando o quê? Compreensão e autocontrole. Aí o autocontrole, ele depende do quê? Depende da minha disposição de me controlar. Controlar a minha reatividade, controlar as minhas palavras, controlar minhas ações, controlar os meus pensamentos, que é de onde tudo emana. Tudo emana dos meus pensamentos. Então eu preciso controlar meus pensamentos, onde tudo emana, de onde tudo emana. Controlar minhas palavras, de onde tudo é criado. Controlar minhas emoções, de onde tudo é formado. E controlar minhas ações, de onde tudo é construído. Pergunto, é simples? Eu não sei se há 2000 anos atrás era simples, mas agora bom, a gente chega à conclusão que nem lá era simples, porque de tanto ele falar isso, ele foi embora, não é? Por quê? É muito mais fácil para o ser humano comum colocar a sua responsabilidade na mão do outro, na mão do governo, na mão do sacerdote, nas mãos de Deus. Isso está nas mãos de Deus. Muito mais fácil, me tira a responsabilidade. Ah, eu tenho uma doencinha aqui, eu tenho uma falta ali, mas isso aí é coisa da vida. A vida é assim mesmo, tudo bem. Me falta aqui, me sobra ali, eu tenho um atritozinho aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho muita felicidade ali. Então é tudo bem, a vida é assim mesmo. O resto eu coloco nas mãos de Deus, ele sabe o que faz, né? Eu coloco nas mãos do governo, ele sabe o que faz. Muito mais fácil. Assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e por tudo que acontece na minha vida, isso é o básico. É o básico. É mal que tomar posse da minha vida, deixar de colocar, de transferir as responsabilidades que são unicamente minhas e colocar na mão do outro. Ou na mão de Deus, ou na mão de um santo, ou na mão de Nossa Senhora. Básico, é o chão, é a raiz da árvore da vida. Mal que tomar posse da sua vida. Não colocar a causa das coisas no outro. Assuma a responsabilidade.
das suas escolhas. Assuma as consequências das suas escolhas. Assuma as consequências do que você vem semeando durante a sua vida inteira. Porque isso vai gerar frutos. Se você não escolher, as suas gerações futuras escolherão. Então, cuidado com o que você semeia. E como que eu semeio? Pensamento, palavra, emoção e ação. Então, controle seus pensamentos, palavras, emoções e ações. Saiba escolher seus pensamentos, palavras, emoções e ações, que é o quê? Saber escolher as sementes que eu vou espalhando pelo mundo. Pelo meu mundo de sentidos. Por quê? Veja bem, purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. O que são os impulsos gêmeos? Ele vai falar sobre os impulsos gêmeos num capítulo mais para frente. Mas, resumindo, o que são esses impulsos gêmeos? Lá, antes da criação do mundo, antes da criação de tudo, existia uma energia que estava em equilíbrio. Agora vocês vão lembrar do AWAP que eu falo para vocês. Todo santo dia. Duas energias que estavam em equilíbrio. A energia elétrica e a energia magnética. A energia de atração e a energia de repulsão. Não repulsão, mas de movimento. A magnética, que é circular, e a elétrica, que é retilínea, o que forma a espiral. Elas estavam trabalhando em conjunto. Houve um momento que houve uma separação, né? Houve um momento em que elas resolveram se separar e perceberam que não, elas precisavam estar juntas. Então, esse movimento entre expansão e contração é mais velho que Papai Noel, digamos assim, né? Mais velho que dinossauro, mais velho que o Big Bang, né? Então, e o que que aconteceu? Esses impulsos gêmeos, eles, eles que formaram o nosso ego. Esses impulsos gêmeos que deram origem ao nosso ego. E o nosso ego, ele tem muito essa força do gravitacional, da força gravitacional, da força magnética, que atrai ou repulsa. Ego é isso. Por quê? Porque ele garante a nossa sobrevivência. Então, ele atrai aquilo que garante a minha sobrevivência e ele repulsa aquilo que me afasta da minha sobrevivência. E também ele garante a proteção da minha identidade, do meu eu, por isso é ego. Ele garante a proteção da minha identidade, a minha sobrevivência física e a proteção da minha identidade. Quer dizer, ele atrai aquilo que tem a ver com a minha identidade e repulsa aquilo que não tem a ver com a minha identidade. Aí entra todos os preconceitos, ódios, invejas, barará, barará, barará. Ok? Então, esses impulsos gêmeos, eles são mais velhos que o Big Bang. Agora vem cá. Purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos, vamos combinar que não é tão simples assim, né? Então, a pessoa necessita apenas ter compreensão e autocontrole. Dois aspectos também que são muito. Uma coisa é você buscar conhecimento, como a gente fez. Buscou as informações, foi lá. Outra coisa é encontrar a compreensão. Uma coisa é a informação que a gente pegou. A outra coisa é a compreensão. Hakima e Shama. Hakima é muito mais do que informação. Hakima é sabedoria. Chamar é a compreensão, é a escuta. Então, primeiro a gente aprende, escuta, depois a gente transforma em sabedoria.
Para quê? Como? Assimilando, colocando na nossa consciência, colocando no nosso corpo, colocando no nosso DNA aquela informação que eu recebi outrora, eu escutei, compreendi, entendi, e aí passa para ser uma sabedoria que começa a fazer parte da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas emoções e das minhas atitudes. O autocontrole também é outra coisa que, né, vamos dizer assim, é osso. Vamos resumir, né? É osso você ter autocontrole, estar sempre no autocontrole. Vamos lembrar também, né, uma coisa que eu preciso falar sempre também para mim, né? Não existe perfeição, existe perfeição no imperfeito, né? Porque graças ao imperfeito eu posso ser um pouquinho melhor do que o imperfeito que eu fui ontem, né? Então, é uma visão de imperfeição perfeita. Nem a natureza é perfeita. Nem a natureza é perfeita. Né? Se for ver uma vaca, ai, que perfeição a vaca. Mas se você for ver direitinho, ela tem mesaroia, tem um chifre maior que o outro, as tetas tudo diferente uma da outra. Então, assim, não é perfeita, né? Como é que a gente fala mesmo que é simétrica, que não, isso não existe, não existe, né? Então, o que a gente pode conseguir da compreensão e do autocontrole é ir conquistando passo a passo a compreensão e o autocontrole, né? E conquistando passo a passo a purificação da mente e do coração dos impulsos gêmeos da criação do ser manifestado, né? E aqui ele sugere que, como ele desceu dos altos níveis de energia que ele estava para dizê-los, né, remetê-los ao meu estado de espírito durante o período que estive no deserto, ajudará imensamente sua própria compreensão se tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. O que também, claro, não é fácil, porque como que eu vou entrar nesse estado de espírito que ele fala aqui, né? Resplendor interior, luz transcendente, brilho de alegria e poderosos sentimentos de amor que possuíram e inflaram intensamente todo o meu ser, até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar. Como que eu vou alcançar esse nível, o que ele fala aqui, né? Estado de consciência dele nesse momento, né? A gente pode, sim, fazer uma ideia, né? Imaginar, né? Vamos usar a nossa imaginação, né, Angela? Vamos usar a nossa imaginação e se ver lá no deserto, né? E ter aquele momento de êxtase, porque eu descobri a América, eu descobri que Deus é maravilhoso, Deus é Pai, Deus é amor, Deus é saúde, compreensão, é sustento, e aí aquilo me enche de alegria, né? A gente pode até ter um glance, né, sobre o que ele sentiu, o que ele percebeu, porque assim tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e meu caminhar sobre as águas. Elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Então, a gente acaba entendendo que tudo que ele fez depois que ele saiu do deserto é consequência dessas revelações que ele teve e que ele não só teve,
mas ele entendeu e colocou, recebeu isso dentro do corpo dele. De tal forma que os pensamentos, palavras, sentimentos e atitudes dele fossem guiadas por este aprendizado, por este entendimento que ele teve ali no deserto. Então, aí ele fala assim: se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, agora com minha explicação, seus registros terão um novo significado para você. Eu não cheguei a fazer isso, não, porque eu nem sei onde está a minha Bíblia. Na quarta da mamãe tem uma. Mas, de repente, pode ser uma experiência para a gente, né? Lê-los novamente com essa visão que ele teve ali no deserto, dessa revelação que ele teve ali no deserto. Mas eu sugiro a gente continuar a carta 1, porque ele vai terminar de fechar essa experiência dele no deserto, para a gente pegar o Evangelho de Mateus e Marcos. Por quê? Vou Aí a gente, adorar. não é? A gente vai Vamos, entender, vamos. a gente vai entender o que eles estão falando, né? Então vamos. Já falei demais. O Ceslau Mica está aí, quietinho, como sempre, né, Ceslau? E é um prazer tê-lo aqui conosco. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Falei, 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 falei. Agora é com vocês. Então, essa passagem aqui é como se fosse nós, né? Ele também não tinha entendimento de nada, ele não conhecia nada, até que ele foi lá no deserto, daí viu tudo, daí analisou, viveu aquilo, né? Então, tá igualzinho a gente, né? Quando a gente não conhecia nada, a gente não sabia de nada, a gente nem pesquisava e nem ia atrás de nada, né? Vivia aquela vida assim, o que os outros te davam, né? E a partir de que nem o Zeca falou, você procura, você pesquisa, daí aí você, opa, tem alguma coisa diferente aí, vamos lá, né? E daí vamos pesquisar, né, Nara? E vamos a Vamos fundo. pesquisar. Então, tem muita coisa ainda que o ser humano, eu acho que vai descobrir e vai interagir. Eu acho que não está demorando muito, que nem o mestre fala, né? Está aí, é urgente. E todo mundo fala isso, né, Dinorá? É, tá aí, é urgente. 2025 tá aí. É o ano que vem, gente, É, o né? ano que vem. Sabe que eu olho várias, vejo várias reportagens, várias, tanto no mundo científico, no mundo espiritual, tudo quanto é lugar, essa mudança para ontem já da humanidade, esse salto quântico, é a física quântica que está aí, esse salto do novo homem, né? A nova Isso. humanidade, a nova humanidade. E eu gosto tanto assim porque é no sentido de inclusão, né? Não é no sentido, eu pelo menos os autores, eu não gosto daqueles autores que excluem os irmãos, porque como diz o mestre, todos nós temos uma Shira em potencial. Alguns ainda não despertaram, mas eles têm, né? Então, quem somos Não, nós para estar julgando os nossos irmãos? Então, eu acho interessante isso aí. Todo mundo está dizendo, todo mundo está falando, né? O novo homem, a nova humanidade, o novo é, salto quântico de evolução. sim, tá aí, né? Tá batendo aí. Então, mas É, eu acredito muito. Então, até o instinto, que nem o Zeca estava falando, voltando um pouquinho lá, Zeca, que você falou assim que o homem, né, só tem no homem. Será que só tem no homem? Será que o instinto que a gente tem, a gente não era um instinto antes? Só agia por instinto? E aí, depois que você começa a aprender, que você começa a pesquisar, analisar, nem quando você não sabe ler nem escrever, você age por instinto? Ou você age por alguém que está te mandando você fazer alguma coisa, ou ensinando você, você age mais pelo instinto, né? Aí depois você vai começando a entender por si mesmo. Mas antes quem te ensina alguma coisa são teus pais, sua família, a própria
comunidade, né, onde você vive, aí depois você começa a entender por si. Uhum. Aí que você vai pesquisar, você vai ler, você vai, né? Então, eu acho que tudo isso, isso que você falou, acho que também tem a ver um pouco com instinto ou não. O que eu falei com relação ao caos e vazio, é isso? Não, você está falando do quê? Do que eu É, falei? do caos e vazio que você tem, né? Então, o ego apareceu depois do caos e vazio. Ou não, Ou ele é que causa o caos e o acontece. vazio. Ah, o caos e vazio é uma coisa. O ego, ele é, como o mestre fala, é uma história que eu conto na minha cabeça, Isso, uma né? história que a gente conta. Então o ego, ele é fruto do caos e do vazio, né? O caos e o vazio e o ego, eles trabalham em conjunto para que possa garantir para a gente a nossa sobrevivência e a nossa a identidade, que é a função do ego, e o caos e vazio para garantir que a gente ganhe potência, a gente evolua, ganhe potência. O que é potência é amor e ação doadora, né? Então, o caos e o vazio estão trabalhando na nossa mente para que a gente os supere, para que a gente os faça, gere, para que eu os superando, gere aprendizado e potência. Aprendizado para a minha vida e potência para eu compartilhar esse aprendizado com aquelas pessoas que estão à minha volta. Essa é a função do caos e do vazio, né? Acontece que a gente coloca eles num trono. Eles estão dominando a nossa vida. Caos, vazio e ego, eles estão dominando a nossa vida. E não é o papel deles. O papel deles é Uhum, caos e vazio, garantir a nossa potência, aumentar a nossa potência cada vez mais, com a superação do caos, das sugestões e das armadilhas do caos e vazio, que eles não fazem isso por maldade. Eles fazem isso para que a gente supere as armadilhas e ganhe aprendizado e potência. E o ego está aqui para garantir minha sobrevivência, a minha identidade. Quando eles se inflam, né? Quando eles fermentam e aumentam o seu poder na nossa vida, nós viramos instrumentos do caos, do vazio e do ego adoecido. Qual é a nossa luta interna? Tirar caos, o vazio e o ego adoecido do trono e entronar quem? A nossa essência, a nossa alma. Então, Agora, a questão do instinto, o instinto nós tínhamos, quando estávamos lá na árvore da vida, quando estávamos à sombra da árvore da vida. Nós tínhamos o instinto, nós tínhamos o aroma, a gente sentia os aromas sabe, das fêmeas, dos machos, das plantas, até daquelas que não têm cheiro nenhum, a gente sentia. Olha, esse aroma é referente a isso. Olha, esse aroma é daquilo que está assim, se assado. A gente se guiava pelo aroma, como a maioria dos animais fazem, né? Quando a gente partiu para a árvore da morte, a árvore do bem e do mal, nós perdemos o instinto. Então, o que que acontece? A gente nasce, como você falou, a gente hum, nasce em qualquer isso. lugar, qualquer situação, pobre, rico, mais ou menos, a Uhum, gente nasce, a gente começa a receber instruções, isso. não é? A gente começa a receber Aham, instruções e a gente vai moldando a nossa forma de ver o mundo de uma forma que não é essencial, que não é aquela que, acho que o mestre falou isso na aula dos anjos, né? Que não é aquela original que a gente tinha quando a nossa alma aceitou lá o contrato de vir nascer, né? uhum, Por quê? A gente começa a esquecer do porquê nós viemos, né? E começamos a receber informações de fora, porque a gente não tem de onde mais tirar a informação a não ser de fora, né? Porque nós, seres humanos, somos muito dependentes nos primeiros anos de vida de fora. Um cavalo, algumas horas depois que nasce, ele já está em pé comendo grama.
É, e a gente não ainda é? está lá, né? Então, E a que nem gente, eu a acho que essa gente iluminação, não é? Então, o que que acontece? O que só depois, como você falou, só depois, quando a gente, vamos colocar, depois dos 13 anos, quando a gente garantiu toda a nossa bagagem emocional, intelectual, né, física, inclusive, né? uhum, Então, só depois desse tempo é que a gente começa a formar as nossas próprias conclusões, chegar às nossas próprias buscas, né? Buscar aquilo que realmente nos interessa, né? E aí a gente começa a trazer essa coisa da nossa curiosidade, da nossa vontade de saber mais, né? Além do que meus pais, meus mestres, né, os meus professores, a minha sociedade, a minha cultura me ensinaram, muito além disso, eu vou buscar a minha identidade. Que agora é formar a minha identidade. Claro, baseado muito naquilo que eu já vivi, especialmente nos 6 primeiros anos de vida, né? Baseado em tudo aquilo que eu já vivi, né? E construindo o meu próprio caminho, fazendo as minhas próprias buscas, chegando às minhas próprias conclusões, mudando de ideia sempre que for necessário para mim, né? Então, assim, consertando o que não tá, o que você acha que tem que consertar, tem que consertar, né? né? É isso, Dinorá. Eu acho que ele viveu tudo isso, né? Então agora ele já está vivendo, vendo o mundo de uma outra forma, que agora que ele tem essa noção de como que ele vai ajudar, para que Isso, ele veio. isso, Está isso. muito bonito. Exatamente, Dinorá. E o povo não entendeu, né? Até hoje. Na dica de nada. Tadinho dele. Ele foi com tanta boa vontade, né? Foi tão Pois é, tão feliz. inocente. Como a gente às Ai, vezes é, né, Zé? a gente Às vezes às a vezes gente vai com tanta boa vontade de fazer alguma coisa para o outro e o outro nem Schlapp. bola. Schlapp, schlapp, schlapp. Mas a gente tem que ter certeza que a gente está fazendo a coisa certa, né? Exatamente. Levando a luz, É isso sendo a aí. luz. É isso aí. Então, E o que ele chiquinho. mais fez foi isso, levar a luz, né? Shekiri, meu amor, Shekiri. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Agora é Tchum, com tchum. vocês. A Ângela? É a Ângela? É a Ângela. É, Ai, eu não sei nem por onde falar. Primeiro, toda vez que a gente faz as leituras, né, fica mais claro que ele realmente foi um cabalista, né, porque é uma outra forma de escutar o mestre, uma forma, um outro viés, de um outro olhar, mas é idêntico. Só só muda a forma da fala mesmo. É muito, muito. Até é incrível que não existe coincidência, mas parece que a gente encerra a, a leitura do texto bíblico, né, da segunda no domingo com as cartas de Cristo. É assim que eu tenho sentido desde que eu comecei a fazer o estudo, né? É assim que eu parece que tudo que eu se faltou alguma coisa que eu não entendi durante a semana, né, da aula ou do que eu precisava aprender, aí quando a gente lê, né, as cartas de Cristo, uau, minha cabeça vai assim em muitos lugares. Mas tudo eu achei maravilhoso, mas o que mais me chamou a atenção hoje foi essa parte, né, que ele falou, né? Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, levar, alimentar, livrar as pessoas da sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um mítico Deus vingativo. E a gente tem, acho que todos nós passamos por essas questões religiosas, né? Desse Deus tirano, negativo, cruel, que nos castiga. Eu fui criada assim, né? Deus vai te castigar, tu vai pro inferno, aquela coisa errada que todo mundo está cansado de ouvir, né? E
durante os meus processos dos meus 11 anos até os meus 18, 20 anos, eu tive muitas questões, todas questões pessoais, né? Assim como abuso físico, mental, espiritual, os meus pais me doaram, essa coisa arada, assim, sabe? Eu poderia, eu escrevi tudo isso, nunca consegui falar isso, estou falando isso para vocês. Eu nunca consegui contar isso para minha filha. A minha filha não conhece essa parte da história da minha vida. Eu resolvi escrever para. Não sei se um dia eu vou sentar e vou conversar com ela, talvez, mas se eu não conseguir fazer isso, que ela possa ter acesso a uma parte da minha vida que ela não conheceu, pelo menos até agora. E quando eu conheci a espiritualidade, porque eu tenho a minha prática religiosa, mas eu sempre digo que para mim é espiritualidade, não é? E que eu senti tudo isso aqui, sabe? Assim, o perdão, o amor de Deus, sabe? E não me senti mais, porque provavelmente, não sei, né? Se alguém que está aqui passou por algum tipo de abuso, tu te sente a pessoa suja. Tu não consegue ver, por muitos anos, tu não consegue ver isso como algo que fizeram com você. Tu sente como se tu fosse a pessoa que provocou aquilo. Tu sente vergonha, tu sente várias coisas. Eu até hoje faço terapia porque eu sou uma pessoa que tem excesso de limpeza, sabe? Então, a sensação que tu tá sempre sujo, sabe? Uma coisa meio... Já fiz, melhorei muito, né? Mas, enfim. E quando eu conheci a espiritualidade, minha prática religiosa, porque meus pais tinham outra, eu me senti assim, sabe? Ah, mas esse Deus não me julga, esse Deus ele não me aponta, esse Deus não me... E eu tinha essa vontade, assim, ingenuamente também, de dizer, gente, não é assim, sabe? Existe uma outra realidade, Deus não é nada disso, sabe? E claro, as pessoas não, elas têm a tendência inclusive, a rejeitar, porque elas gostam de um Deus punitivo, elas gostam de um Deus cruel, não sei, uma coisa bem estranha, mas tem muita gente que, que venera esse Deus que pune, que aponta, que julga, que separa, né? E eu achei tão lindo isso aqui, sabe? Porque eu, eu, eu costumo dizer que eu já morri várias vezes em vida, né? E renasci várias vezes. E um dos meus grandes renascimentos foi a Cabala, tem sido diariamente a Cabala, porque mesmo estando muitos anos dentro de uma prática religiosa, eu consigo entender hoje de uma forma muito maior o que eu já pratico há mais de 20 anos pela Cabala, sabe? E Cristo sempre foi alguém muito importante na minha vida. Sempre, sempre, sempre foi. Mas nunca consegui entender ele. Tanto que eu tinha esses livros há anos. Lia, não entendia, guardava, vou doar, vou botar fora, sabe? Porque não entendia. Porque eu tinha ainda aquela visão, né, dele, aquela que tinha me colocado lá. Tipo assim, Jesus morreu na cruz, né, para salvar os nossos pecados e blá, blá, blá. E para mim é sempre uma grande honra estar aqui, entendendo esse grande mestre, recebendo o amor dele. E como o próprio Mário, né, fala, né, a gente tem condições de chegar a essa consciência. E não é fácil, claro que não é. Mas isso dá uma alegria na gente, né? Tu pensar que tu pode sentir tudo isso, sabe? Que tu pode curar, que tu pode
que tu pode tudo, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é uma das grandes motivações que me faz acordar todos os dias tão feliz, independente do que está acontecendo. Então, na verdade, eu queria agradecer a você, gente. É sempre muito grandioso, é muito amor, e é uma bênção poder entender esse mestre. E pela luz da Cabala, ele fica claro para gente. Isso não tem preço, tem valor. Chequiro, gente. Shakira, querida Ângela, Shakira. Dara Elisa. Oi, eu quero Oh, falar. Eu, eu penso também assim que nem a Ângela, né? A gente já teve experiências muito parecidas. E, e quando a gente se abre para essa, como é que eu vou dizer, para essa busca, a gente não sente uma saudade de um lugar que não é aqui, que não é aquilo que nos ensinaram. Eu sempre tive saudade de casa, a minha casa, que na realidade sou eu mesma e essa ligação com o divino, que nós estamos aqui para nos religar novamente ao divino. E penso que Jesus ele conseguiu isso, Zé. Ele conseguiu se religar e tornou-se o receptáculo, né? Em que Deus pôde se manifestar através dele, curar, entender as pessoas, né? Então, como diz a Ângela, coisa boa que a gente está procurando, a gente não aceitou aquelas histórias que nos contaram. Nós somos buscadores. E claro que a gente, quando vê essas coisas, tem esses aprendizados, a gente quer dizer para o marido, para o filho, para o irmão, para a cunhada, para o amigo, a gente quer que eles também participem, né? A gente quer compartilhar. E, e às vezes a gente não tem que ser de um outro jeitinho. É com o jeitinho que a gente é, sabe? É aquele estar presente, é uma palavra, é um abraço, um telefonema, um WhatsApp, né? E aí as pessoas vão se dando conta que a gente pode ser diferente. E com isso a gente vai crescendo, porque a gente vai crescendo junto, né? Agora mesmo com a Cabala, quanta coisa eu aprendi nova. Eu sou uma pesquisadora, uma buscadora dessas coisas, espiritismo, budismo, aqui e acolá. Já estive na maçonaria, né? Já estive, eu frequentei muito Santa Maria, porque estive na maçonaria feminina aí, né? Tinha um rito de Menfemis Rain, que aceitava as mulheres, tinha loja masculinas, femininas e mistas. Então, essa busca por essa conexão com o divino é uma coisa que é inerente a alguns, né? Alguns são mais buscadores, mas eu acredito que todos vão ser buscadores dessa, dessa conexão com o divino, de se tornar um receptáculo do divino, como Jesus, né, fez. Ele se abriu, ele se colocou à disposição dessa luz, ele buscou, e com isso ele pode fazer tudo o que ele fez, e claro, a luz de quem não entende, ele foi, né, uma pessoa amorosa, gentil, que tinha o autocontrole, porque ele tinha, ele só perdeu uma vez lá no tempo que ele deu umas né, mas ele chutou o pau da tinha esse barraca. autocontrole, claro, né, então, então, essa coisa, de que, quer dizer que ele mostrou o caminho dele, é dizer assim, ó, vocês também podem fazer esse caminho. Né? Bate a porta e você será aberta, pedis e recebereis. Então, essas mensagens estão todas aí para quê? Para que o homem e a humanidade siga esses passos, né? Que ele também fez, e ele foi um iluminado, né? Foi um iluminado, uma pessoa diferencial, por quê? Porque na realidade ele se tornou Deus, se fez Deus, né, aqui junto com os demais. Porque ele curou,
ele fez tudo o que fez os milagres que ele fez, ele entendeu, ele, né, divulgou toda uma... E depois, claro, como sempre tem, né, aqueles que divulgam, fizeram uma religião, transformaram tudo, modificaram tudo, né, criaram esse Deus vingativo, esse não sei o que, tudo que agora a gente está vendo com o mestre que não foi bem assim, né? Então, e que eu também não acreditava naquelas histórias que Maria Madalena era adúltera e outras histórias que esse Deus vingativo. Eu digo, não pode um pai ser vingativo. Como que um pai e uma mãe vão ser vingativos? Não existe isso, né? Na minha compreensão, nunca existiu, nem quando criança. Eu ficava pensando como, mas a gente tinha medo. Ah, se fez um pecado, morrer de noite, vai para o inferno. Então, isso é uma coisa muito linda, né, Zeca? Essa busca que a gente está vindo, esses nossos buscar esses desertos que às vezes a gente faz, né? Eu mesmo, esses dias, desapareci por uns dias, além do meu pé tá com bota imobilizada, a gente meio que faz uns desertos, né? A gente meio que entra nas cascas da gente e fica ali assim, né? Aí tu diz, não, só um pouquinho. Como isso? Não, vamos, acorda, sai do casulo, anda, movimenta. Os teus irmãos estão te esperando, tu tem que ir lá aprender junto, tu tem que, né? Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer, eu sempre digo, eu sou uma abençoada por tudo e por todos, como diz a Damá na meditação da noite. Eu agradeço tudo que me aconteceu, porque tudo que me aconteceu me trouxe até aqui. E todas as pessoas que cruzaram meu caminho, porque me trouxeram até aqui. E gratidão por vocês da Cabala, né, esses irmãos maravilhosos, que eu continuo o meu crescimento, o meu desenvolver, porque eu quero voltar para casa, nem que seja o último, como eu digo, mas eu vou chegar lá, né? Esse estado de êxtase, né? Estado de êxtase, de completude, de quietude, de silêncio, de estar em casa. Shekiri. Shekiri, Nara, Shekiri. Chiquito. Volta, Margaré. Oh, meu querida, eu aproveitando que com estas mulheres lindas e sábias e nosso querido mestre que ele não vai reconhecer, mas ele também é um iluminado, com toda certeza, senão não teria conseguido tudo isto, né? Sei, não pretendo que ele concorde comigo, faz parte, né, do fato dele ser quem ele é. Eu só digo e afirmo e reafirmo. É, o que eu queria perguntar, é só porque eu tenho sempre essa curiosidade, talvez eu nunca tive acesso antes, agora vendo, eu sempre admirei Jesus profundamente, eu sempre soube que ele era uma pessoa especial, e para mim eu sempre senti uma conexão muito forte com ele. Sempre, sempre a minha vida inteira. Falei, esta pessoa é especial, não tem como não ser. E ele, como a gente está vendo, né, na nossa cultura cabalista, tudo está conectado e a gente consegue ver tudo, né? Tudo é uma interligação entre o futuro, o passado. Então, ele tinha esse conhecimento, tanto que até na vida dele, se você ver filme e tudo, que eu não perdi um, eu adorei sempre, ele sempre dizia, falava para Judas, você vai me trair, né? Ele já previa tudo isto. Então, o que eu pergunto, porque uma pergunta que eu sempre me fiz e eu nunca tive resposta, acho que nunca perguntei diretamente para ninguém agora que estou perguntando, ele sabendo de tudo isto, porque ele não evitou, porque ele poderia ter tido uma vida longa, né? Porque ele não morreu para salvar os nossos pecados, né? É óbvio, né? Não precisava, não era esse o propósito, era de ensinar. Ele poderia ter ficado 70 anos ensinando, e não só pouquinhos como ele fez e conseguiu, porque ele se sujeitou a esse destino horroroso, cruel, né, tão sofrido, ele sabendo que isso ia acontecer. Isso que eu pergunto, Zeca, me desculpe. Obrigado. Ah, eu não sei se eu saberei responder isso, mas tudo está determinado, né, pela luz infinita. O que a gente pode fazer
não aceitar, né? E se ele tivesse rejeitado o destino que lhe foi dado, ele não seria esse homem maravilhoso que toca a vida de tantas pessoas. Ele só foi esse homem maravilhoso que toca a vida de tantas, tantas trilhões de pessoas, porque ele passou pelo que passou. Os 3 anos que ele passou ensinando foi suficiente para mudar a consciência da humanidade. Se ele tivesse ficado mais um ano que fosse, não teria acontecido tanto, né? E se ele não tivesse tido a morte que ele teve, não para salvar o mundo, ele não morreu para salvar o mundo, não. Ele não foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não, não foi. Ele morreu porque ele era a pedra no sapato dos sacerdotes e dos políticos. Só por isso. E veja bem, se ele era a pedra do sapato dos sacerdotes e políticos e chegou a fazer 3 anos de ensinamento, ele não conseguiria chegar no 4º ano. E muito menos nos 30 anos que vocês propõem que ele tenha de mais vida. Porque ele era, com o discurso dele, né, com o pensamento, as palavras e as ações dele, ele era tanto a pedra do sapato desses políticos e desses sacerdotes, que não tinha como ele viver mais um ano. Então, e ele sabia disso? Sabia. Ele sabia que depois que ele saiu do deserto e começou a pregar aquelas coisas, começou a chamar as pessoas, começou a atrair pessoas para ser curados, para ser abençoados, para ser mudar de vida, para segui-lo. Isso não acontecia com os sacerdotes nem com os políticos. Os políticos, eles recebiam as pessoas porque eles tinham que pagar impostos. Senão, era preso, era aniquilado. Os sacerdotes recebiam as pessoas porque tinham que salvar os seus pecados. E tinham que pagar para pagar, né, pagar os seus pecados. Porque senão ia para o inferno, ia para a guiena. Né? Então, o que atraía era o pai amoroso. Esse pai que ele está mostrando para a gente aqui durante a carta 1. Né? É muito diferente do que era apresentado pelos políticos e religiosos. Porque eles tinham o poder do medo, a opressão da culpa. E ele vinha com um discurso amoroso. Pedi e recebereis. Vai e não peques mais. Pai nosso que estás no céu. Então, assim, esse discurso era contagiante nas pessoas mais simples, mais sofridas, nas prostitutas, nos ladrões, que eram rejeitados pelos políticos e pelos religiosos. Eles encontraram o seu lugar à sombra de Jesus, de Yeshua, porque eles não encontravam o seu lugar entre os políticos e religiosos. Isso era uma pedra no sapato deles. Por isso ele morreu. E Jesus sabia que se ele continuasse fazendo aquele discurso, ele ia morrer, com certeza. Mas ele optou, foi uma escolha dele, ele optou por continuar falando aquilo que ele acreditava, aquilo que lhe foi ensinado, aquilo que lhe foi trazido como experiência de vida lá no deserto. Ele tinha que falar aquilo, porque se ele não falasse aquilo, ele não seria ele. Ele seria uma outra pessoa, ele seria fake.
ele seria falso consigo mesmo, ele seria hipócrita. E a gente sabe que o que ele mais detestava eram os hipócritas religiosos, né? Então, ele escolheu ser ele. Ele escolheu a sua identidade, ele escolheu o seu caminho, ele escolheu seguir o seu caminho e cumprir a sua missão, sem querer agradar os políticos e religiosos. Isso não era o objetivo dele. O objetivo dele era trazer luz na vida daqueles que eram excluídos pelos políticos e religiosos. Entendeu? Então, a missão dele era essa: acolher os desabrigados, acolher aqueles que sofrem. Vinde a mim, vós que sofreis, vinde a mim, vós que estáis, parará. É isso, ele estava chamando essas pessoas, ele não estava chamando os políticos religiosos, ele não estava nem aí com os políticos religiosos. Por isso ele era uma pedra do sapato deles. Porque ele era independente, ele era fora. E me estranha muito os seus seguidores terem criado uma outra religião, sendo que ele era fora de religião, né? Então, o que mais incomodava os políticos religiosos era essa independência dele. Essa mudança de foco dele, em vez de focar nos políticos e religiosos, eu vou focar nos pobres, nos oprimidos, nas prostitutas e nos ladrões, Que até hoje continuam marginalizados, né, Zeca? não é? Então, essa que é a grande coisa. Jesus jamais escolheria ficar à sombra dos políticos e religiosos. Jamais. Se ele escolhesse, ele viveria mais 70 anos. Entendeu? Mas não. Ele escolheu ficar do lado dos oprimidos, dos sofredores, dos doentes, dos leprosos. Ele escolheu. E teve uma vida curta por causa dessa escolha. Mas o que ele fez nesses poucos 3 anos de trabalho espiritual com aquela comunidade ali da Palestina mudou o mundo. Mudou o mundo, né? E se fosse Obrigada, hoje, ele estaria obrigada. aqui, como será que seria? Seria a mesma coisa? Claro, claro. Veja bem, na verdade, nós aqui da Cabala Ancestral vamos colocar, nós somos chamados a ser um Yeshua, porque afinal de contas ele é o nosso ancestral, Sim. não é? Então, e nós escolhemos ser do lado dos oprimidos, dos sofredores, dos doentes, dos leprosos, das prostitutas, dos ladrões e tal e coisa? Ou a gente quer lá ficar na sombra da religião, na sombra da política, e ficar, aham, sim, claro, não, vou dizer claro. Se a gente escolher ficar do lado deles, o que vai acontecer? A política e a religião não vai gostar. Vai começar a falar mal da gente. Mas, e aí? Ai, fulano falou mal de mim. Ai, Beltrano tá falando isso de mim. Meu Deus, mas não é verdade. O que eles estão falando de mim não é verdade. Ai, eu preciso resolver. Não, não. Continua fazendo a sua missão ali. É ali que é a sua missão. O que os outros falam, deixa eles falar. Se eles quiserem te pregar na cruz, deixa te pregar. Mas o negócio é você fazer, ser coerente com aquilo que você faz, com aquilo que você acredita, coerente com o seu propósito, com a sua missão neste mundo, que é revelar a luz oculta.
que é ser a manifestação da luz infinita neste mundo físico. É essa a nossa função. Cada um do seu jeito, cada um com seu brilho, cada um com sua cor, com o seu tom, com a sua melodia, com a sua cor, cada um do seu jeitinho próprio e único, mas ser a manifestação da luz neste mundo físico. O que a gente vai ganhar dos políticos religiosos são pedradas, são cruzes, são balas, são. Como sempre foi. Mas, se a gente. Porque agora não é só um. Agora não é só um. Agora todos nós somos chamados a ser este um. Por isso a importância do coletivo, olha só. Juntar as mãos daqueles que são a manifestação da luz infinita no mundo físico. Eu sou. Nós somos. Vem, vem. Pode vir político, pode vir religião. Vem, que a gente está aqui para te mostrar que a luz infinita está em você, está em mim, está no político mais perverso, está no assassino mais sanguinolento. Mas a luz infinita está em tudo. A partir daí, nós seremos Mashirra, como Yeshua foi, como Madalena foi, como Maraísa foi, como Yusip foi, como Ibrahim foi, como Musher foi. Temos tantos exemplos de Mashirra que foram únicos num tempo. Agora, nós somos muitos. E muitos podem mais. A nossa abrangência pode ser muito maior. Por isso que Yeshua falava: vocês podem fazer mais do que eu. Por isso que ele fala. Hoje o Evangelho foi justamente sobre isso, ele mandando os apóstolos ir de 2 a 2 para o mundo. Sim. Fazer cura, fazer isso, fazer aquilo. Eles foram e curaram, e fizeram isso, fizeram aquilo outro. É isso. Não é patrimônio de Yeshua ter aqueles dons. Esses dons todos nós possuímos. Sim. Então, essa aqui é a grande sacada. Fazer um coletivo de Mashirra. Olha só. Nós, da Cabala Ancestral, somos um coletivo de Mashirra. Todos nós somos chamados a ter essa consciência iluminadora. Quando fala que Jesus foi um iluminado, ou eu sou iluminado, não. O iluminado, ele é iluminado. Eu posso ser, sim, aceito, um iluminador. Assim como Yeshua foi um iluminador. Assim como a Dinorá, a Ângela, a Nara, a Margarete, o Ceslau, são iluminadores. O coletivo dos iluminadores. Já espalhados pelo Brasil inteiro. E alguns países aí fora. Na África, em Portugal, na Itália, no Japão, na França, nos Estados Unidos. Aí, nós estamos sendo um coletivo de iluminadores que podem mudar a humanidade, já que nós estamos espalhados pelo mundo inteiro. E principalmente aqui no Brasil. Nós temos chamas iluminadoras em todo o Brasil. Todo o Brasil.
no sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, cheio de luzinhas iluminadoras. Esse Brasil, esse continente que nós vivemos, essa parte do planeta que nós vivemos, é especialmente iluminadora. E nós seremos, sim, a referência de iluminadores. Porque nós vivemos, nós sentimos, nós damos a cara a tapa. Nós não tememos. Então, esse coletivo iluminador, ele ganha força. Aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Suíça, no Japão. A Sandra Wu, ela está agora ali na Tailândia, aquela região ali da Tailândia. É isso. Então, dentro desse grande. E olha só, veja bem, Margarete, quero que você entenda que tudo que você fala é muito importante. É muito importante. Você fala que eu posso não entender, mas você que não entende o quanto que o que você fala é importante para nossa para nossa para o nosso pensamento, não é? Para a gente formar o nosso pensamento, para a gente trazer toda essa sabedoria por um ponto de vista que a gente não via antes. Entendeu? Então, essa dúvida que você teve, olha só quantos minutos de fala que eu tive por causa de 3 minutos de pergunta que você fez. Você entende? A importância da sua palavra aqui nesse grupo é muito importante. Obrigada, querida. Vocês que são É muito generosos. importante. Obrigada. Obrigada, querida. Uma honra para mim, uma honra estar aqui. Beijos lindos. Luizinhas lindas. Querida, Luzinha linda também. Eu não sei se o Ceslau está aí mesmo, se ele não está, se ele quer dar o ar da graça para a gente aqui. Hein, Ceslau? Não, não. Não, 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 não. Não, não. Quer não. Ô, Zeca, foi o Ceslau que mandou o livro digital. Eu não consegui pegar, baixar. Não, Não sei foi se foi. o Yubal, o Hinaldo Yubal que mandou. Ah, o Hinaldo Val. Foi, foi. Pede Será para que tem ele. como mandar? Vou pedir para ele, vou Pede para pedir para ele, ele. de novo, passar lá no grupo. Passa lá no grupo. Tá, Hinaldo Yubal, passa para mim o link lá da Carta tá, de Cristo virtual. Tá bom? tá. Que aí ele Obrigada. passa para Uhum. todo mundo. A gente Tá? não acha ele, né? É, A não, gente não não, acha mais esse acabou. livro, Disponível não né? está mais. Porque eu entrei em contato com a editora. Ela falou que não está mais editando este livro, porque depois que faleceu a autora, a família começou a colocar algumas restrições, algumas coisas, fizeram alguns tipos de mudança no contrato, que ela falou, não, desse jeito eu não quero. Desse jeito, não está correspondendo agora ao que era originalmente a vontade da autora. Você está entendendo? Uhum. Então, a editora, que é a Almenara, ela não está mais responsável pela edição desse livro aqui no Brasil. Não sei quem será a próxima editora que vai trazer esse livro de volta, mas por enquanto não tem mais. Os exemplares se esgotaram em sebos, em livrarias, em tudo quanto é lugar, tá? Então é Mais uma isso, manifestação da luz infinita. não é? Então é Tem que isso, ser o original, né? não é? Não o modificado. Isso, a volta à essência, né? O retorno à essência, ao essencial. Adulterou, ela não quis mais. Porque ela é uma editora muito coerente, sabe?
os livros que ela edita, né, da Almenara, trazem muitas mensagens assim espirituais, sabe? E, e quando ela entrou em contato com a autora, né, ela foi lá na África do Sul, conversou com a autora, e aí fizeram, né, toda a parte do contrato, e então ela percebeu a intenção da autora com aquele livro, né? E por isso que fez a tradução, mostrou a tradução para ela e tal. Então foi assim, foi uma construção muito profunda com a autora. E quando ela faleceu e veio a família com uma proposta diferente, ela falou, não, desse jeito eu não quero. Então, acabou. Mas graças a Deus nós temos a internet, nós temos a versão virtual, né? Virtual, não é que a gente fala, é versão eletrônica, né? Da- É. Passa depois, Zeca. Eu gostaria também, se puder passar, eu agradeço. o link Tá, passo Sim. sim. Obrigado, Tu tá obrigado. tu tá na casa com o Renan, Messias? Não Tá, tá, né? não tá, Não tá? Ah, Não, Margarida, não tá. não tá. não, Hum. infelizmente não dá. Gente, Shekiri, um forte abraço para vocês, paz e Chequire, boa bem. semana. Tenham uma ótima semana. Amanhã temos os códigos da Bíblia. Terça-feira tem a Árvore da Vida. Quarta-feira tem Hackmara. Quinta-feira acho que não vai ter Terapia dos Anjos. E sexta-feira tem a Chuata. A semana tá Cheio. tinino. Beijo grande. Paz e bem. Beijo. Paz, Paz e bem, Até já querido. já, qualquer momento. Isso Tchau, aí. tchau. paz e bem. Tchau. Chique.